meus irmãos, graça e paz. Tudo tranquilo? Hoje nós vamos aprender o que não é pregação. Hoje eu vou apresentar a vocês 4 grandes equívocos a respeito de pregação. Tem muita gente chamando de pregador quem não é pregador. Tem muita gente chamando de pregação o que não é pregação. E hoje nós vamos ver, são 4 grandes equívocos que nós temos visto por aí, que as pessoas estão confundindo com pregação. E o primeiro grande equívoco é que pregação não é uma palestra motivacional. A pregação da Bíblia, a exposição das Escrituras, não tem a finalidade de motivar ninguém. Não! A única motivação que as pessoas precisam ter ao ouvir uma pregação da Escritura é a motivação a se arrepender dos seus pecados, se humilhar diante de Deus e terem suas vidas mudadas pelo ensino e pela prática das Escrituras. Portanto, pregação não é uma palestra motivacional. Eu não tenho nada contra palestra motivacional, absolutamente. Mas palestra motivacional é palestra motivacional, não é pregação. Pregação é outra coisa. Pregação diminui a gente. Pregação faz com que nós nos humilhemos diante da pessoa de Jesus. Se liga só no que diz a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo de número 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. O apóstolo Paulo está falando do Senhor Jesus. Assim sendo, a única motivação que a pregação precisa gerar em mim é a motivação de reconhecer que eu não sou nada sem Ele, que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Paulo está falando de Jesus e a pregação serve ao propósito de me motivar, de te motivar a nos aproximarmos de Jesus. Beleza? E esta foi a primeira de 4 coisas que não são pregação. Vamos à segunda. A segunda coisa que não é pregação é testemunho pessoal. É perfeitamente admissível que em um culto evangélico, em um culto cristão, haja o espaço para testemunho. Mas testemunho é uma coisa, pregação é outra. O que não pode é o pregador ficar dando testemunho. E quando eu falo testemunho pessoal. O pregador não precisa falar, eu era assim e agora eu sou assado. Eu vivia desse modo e agora eu vivo desse modo. Está ocupando o espaço que deveria ser destinado à explicação da Escritura, à apresentação do texto, das ideias do texto. Levar a igreja, levar os ouvintes a entender e a viver o ensinamento da Escritura, da Palavra de Deus. Pregação não é testemunho pessoal. Tem pregador que dá um testemunho pessoal na introdução, dá um testemunho pessoal em cada um dos tópicos, dá um testemunho pessoal na finalização do sermão. Os ouvintes daquela pregação saem do culto com absoluta certeza de que o pastor ou de que o pregador é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa incrível, e vão ficar com aquele testemunho gravado para o resto das vidas deles, mas vão sair paupérrimos de conhecimento da Escritura. Vão sair dali sem saber o que fazer das suas vidas, porque a Bíblia não disse para eles. O pregador apenas os informou a respeito de si mesmo. Então, pregação não é testemunho pessoal. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 16, versículos 13 e 14. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. O Espírito Santo, que inspirou
os autores das Escrituras, para redigir, para registrar o texto sagrado, ilumina o pregador para entender e expor o conteúdo deste texto sagrado. Não tem nada a ver com seu testemunho pessoal. Testemunho pessoal é para ser vivido, praticado. Viva de um modo diferente. Experimente suas relações interpessoais de um modo diferente. Mas até nesse testemunho, quem tem que aparecer é Jesus, não é você. Até mesmo no testemunho, a ênfase é na obra de Jesus em sua vida e não no quanto você é diferente hoje, no quanto você mudou, no quanto você é incrível. Não. Pregação é a exposição da revelação de Deus. Ok? A terceira coisa de 4 que não é pregação é aula acadêmica. Não é chegar no púlpito e começar a falar em grego, em hebraico e dar significados das palavras, dar significado dos termos, dizer como é aquela palavra em grego, em hebraico, mostrar as fontes da exegese, mostrar... Não. E não. Obviamente, nós fazemos uma pesquisa para descobrir em todos os aspectos, em todos os sentidos, o significado do texto ou das ideias do texto para os seus autores e para os seus destinatários originais. Sim, precisamos fazer a exegese antes de trazer essa explicação para os nossos ouvintes. Porém, como alguém já disse, a exegese é como a roupa íntima. Todo mundo sabe que você usa, mas não precisa ninguém ficar vendo. Ok? É claro que principalmente o sermão expositivo é uma aula, por conta da grande quantidade de explicações que o texto exige e que a pregação oferece para os ouvintes. Todavia, essa explicação ela é apresentada da forma mais clara e de fácil entendimento possível, com um vocabulário que seja comum tanto ao pregador quanto aos ouvintes. Quanto mais simples, tanto melhor, ok? Pregação não é uma aula acadêmica. E em quarto e último lugar, o que não é pregação? Pregação não é uma apresentação de stand-up. Não é. As apresentações de stand-up têm a finalidade precípua de distrair, de descontrair, de alegrar e de divertir. De divertir uma plateia. E nesse afã de divertir, de alegrar, de descontrair, as pessoas acabam se tornando irreverentes. Existem pregadores, até pastores, divertindo as pessoas no culto. Contando piadas. Impressionante. Esquecem que o púlpito é um ambiente de solenidade, porque nós estamos tratando de um assunto da mais alta seriedade. É a palavra de Deus. Estamos tratando de temas que estão na Escritura que definem o destino eterno da alma humana. O nosso dever é fazer as pessoas tomarem uma decisão a respeito de obedecer a Deus ou não, a respeito de acatar a vontade de Deus para a sua vida e terem assim a sua vida mudada, de receber a salvação através do recebimento do senhorio de Jesus em suas vidas. Não é uma apresentação de stand-up. Nós não estamos em um púlpito diante de uma congregação para arrancar gargalhadas. Não! Estamos tratando de coisas sérias. Estamos tratando do relacionamento do homem com Deus. Não há nada mais sério do que isso. O livro de Atos, capítulo 20, dos versículos 26 a 28, diz o seguinte: portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. No contexto dessa passagem,
nós vemos o apóstolo Paulo aconselhando os presbíteros da igreja que estava em Éfeso. E ele trata da pregação como uma responsabilidade daqueles presbíteros, afirmando que eles precisavam ter em mente que eles estavam cuidando do rebanho de Deus, que foi comprado com o sangue de Jesus. A pregação em um culto ou fora de um culto é algo que tem que ser tratado como algo solene. O momento da pregação é o momento. Portanto, não é uma apresentação de stand-up. Não é um momento de diversão. Nós não estamos entretendo as pessoas enquanto pregamos. Nós estamos dizendo para elas que o destino delas está em jogo de acordo com a obediência que elas devem àquilo que está sendo ensinado. Não há nada de engraçado na pregação do Evangelho. Não há nada de divertido no ofício do pregador. Portanto, não é uma apresentação de stand-up. É a apresentação de todo o conselho de Deus. Ok? Muito bem. Quero fechar reafirmando para vocês o que é a pregação. Ok? A pregação é, em primeiro lugar, é a leitura de um texto da Escritura, feita com a maior solenidade e clareza possível aos ouvidos da congregação. Em segundo lugar, é a explicação deste texto que foi lido. A explicação como resultado de uma exegese séria e de um estudo com temor e tremor, acompanhado de oração, pedindo a Deus, através do Espírito Santo, que esclareça para a mente do pregador, a fim de que ele explique corretamente aos seus ouvintes. E em terceiro lugar, a aplicação de toda aquela explicação através de uma contextualização dos princípios descobertos no estudo feito, devidamente aplicados à vida de quem está ouvindo a pregação. Portanto, o pregador ele precisa manter-se no texto do início ao fim do seu discurso, do início ao fim da sua fala. É o texto que está falando com a igreja, está falando através do pregador. E a finalidade da pregação é diminuir o homem e exaltar a Cristo. Pense nisso. E lembre-se, quando você for pregar, se você está realmente pregando ou se está fazendo uma dessas 4 coisas que não tem nada a ver com pregação. O Senhor te abençoe, receba meu ósculo santo e até o próximo vídeo.